Com a palavra o primeiro secretário. Boa tarde a todos. Processo número 0981 de 19. Ofício do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando cópia do processo que trata das contas da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul relativas ao exercício de 2014. Caminha a Comissão de Finanças e Orçamento. Processo número 960 de 2019. Prefeitura Municipal. Ementa projeto de lei que cria vagas de empregos públicos de professor e professor 1 no quadro de empregos públicos da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, USCs e da outras providências. Caminha as comissões Finanças e Orçamento, Justiça e Redação. Processo número 955 de 2019. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Ementa projeto de lei que dispõe sobre a fixação de cartaz informativo nos locais que especifica, com a nova redação do Código Penal, Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, referente ao crime de importunação sexual no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Caminha as comissões. Processo número 956 de 2019, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que acrescenta parágrafo único no artigo 1º da Lei número 5.330, de 12 de agosto de 2015, que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o Dia Municipal das Doadoras de Leite Materno e da outras providências. Caminha as comissões. Processo número 969 de 2019, Mesa Diretora. Projeto de resolução que institui a comemoração da Semana do Terço dos Homens na Câmara Municipal de São Caetano do Sul e da outras providências. Caminha as comissões. Processo número 970 de 2019, Mesa Diretora. Projeto de resolução que dispõe sobre a realização de sessão solene comemorativa ao Dia do Médico na Câmara Municipal de São Caetano do Sul e da outras providências. As comissões. Processo número 995 de 2019, Jander Cavalcante de Lira. Projeto de lei que acrescenta parágrafo único ao artigo 15 da Lei Complementar número 13, de 27 de fevereiro de 2019, que institui o Programa de Parcelamento Incentivado, PPI, de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS-QN, e da outras providências. Caminha as comissões. Processo número 1021 de 2019, Mesa Diretora. Projeto de resolução que reorganiza a estrutura administrativa da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, reequaciona o seu organograma e da outras providências. As comissões. Processo 20 de 2019, César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício ao senhor prefeito municipal, visando obter informações sobre falhas estruturais em creches do Grande ABC, incluindo o município de São Caetano do Sul, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Lembrando só aos senhores vereadores que esse requerimento já foi discutido e encaminhado na sessão passada. Apenas coloco o requerimento do vereador César Oliva em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Requerimento rejeitado. Com a palavra o primeiro secretário para a continuação da leitura. Processo número 945 de 2019, Eduardo José Bidowski. Requerimento solicitando inserção em ato nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Terezinha Franca Roberto, ou França Roberto. Processo número 949 de 2019, Anacleto Campanella Júnior. Requerimento solicitando inserção em ato nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Elizabeth Gomes de Oliveira Ferreira. Processo número 968 de 2019, Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em ato nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento de Francisco Augusto de Lima. Processo número 1022 de 2019, Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em ato nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Eduardo Bezerra de França. Processo número... Coloco os votos de pesar em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permanecem como estão. Aprovados. Processo número 906 de 2019, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Viação Padre Eustáquio VIP,
visando permitir que os idosos portando cartão sênior utilizem as linhas de ônibus da Viação Padre Eustáquio sem a necessidade de realizar biometria na catraca. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 914 de 2019, Ibiratã Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício à Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, visando tratativas em conjunto com agentes de trânsito de São Caetano do Sul, quanto à coordenação do fluxo de veículos nos horários de pico, na passagem das avenidas da Estrada das Lágrimas e do Dr. Ruth Ramos, divisa entre os municípios de São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo. Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 921 de 2019, Anacleto Campanella Júnior. Requerimento solicitando inserção em ata nos anais de voto de congratulações ao professor José de Souza Martins, natural de São Caetano do Sul, escolhido pelo Conselho Deliberativo do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para receber o título de pesquisador emérito 2019. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 922 de 2019, Anacleto Campanella Júnior. Requerimento solicitando inserção em ata nos anais de voto de congratulações a EME professora Alcina Dantas Feijão pelo excelente desempenho no torneio Greek 2018, recebendo o prêmio destaque por ter recolhido 7 toneladas de lixo eletrônico que deixaram de poluir nosso planeta. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permanecem como estão. Aprovado. Processo número 924 de 2019, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel, Distribuição São Paulo, São Caetano do Sul, visando prestar esclarecimentos e providenciar a correta manutenção do sistema de distribuição de energia elétrica para a cidade de São Caetano do Sul, evitando os famosos apagões. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permanecem como estão. Aprovado. Processo número 954 de 2019, Jander Cavalcante de Lira. Requerimento solicitando inserção em ata nos anais de voto de congratulações a M. Professora Alcina Dantas Feijão pela comemoração do seu 52º aniversário neste mês. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permanecem como estão. Aprovados. Processo número 963 de 2019, Jander Cavalcante de Lira. Requerimento solicitando inserção em ata nos anais de voto de congratulações ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, fixado no ano de 1975, pela Organização das Nações Unidas, ONU, com o intuito de relembrar as conquistas sociais, políticas, econômicas das mulheres, independente de divisões nacionais, étnicas, linguísticas, culturais, econômicas ou políticas. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permanecem como estão. Aprovado. Processo número 965 de 2019, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em ata nos anais de voto de congratulações ao Hospital São Luís, Unidade São Caetano do Sul, pela iniciativa de promover no dia 9 de março, às 10 horas, palestra aberta sobre primeiros socorros. Em discussão, os vereadores que estiverem de acordo permanecem como estão. Aprovado. Processo número 994 de 2019, Jander Cavalcante de Lira. Requerimento solicitando inserção em ata nos anais de voto de congratulações ao senhor Diego Araújo Schultz pela sua presteza e iniciativa de resgatar moradores em estado de risco. Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permanecem como estão. Aprovado. Processo número... Perdão? Autor Jander Cavalcante de Lira. Remeta requerimento solicitando a inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao senhor Diego Araújo Schultz pela sua presteza e iniciativa de resgate a moradores em estado de risco. Só para esclarecer, senhor presidente, eu acho que vocês chegaram a ver a matéria nos jornais, onde o Diogo, que inclusive foi meu aluno, usou de um caiaque para salvar várias vidas da enchente. Pela sua presteza, disposição, voluntariedade e disposição e preocupação com a vida do próximo, eu achei importante valorizar esse ato. E daí
estou apresentando a casa, essa homenagem a ele. Importante homenagem, eu estava com o Diego, só lembrando que não se efetivou nenhum resgate, só foi uma tentativa. Requerimento, voto de congratulações, aprovado. Processo número 1002 de 2019. Só um minutinho. Pois não, vereador? O vereador Biratã, taquigrafia, o vereador Biratã Figueiredo votou contrário ao voto de congratulações. Com a palavra para o secretário para a leitura dos próximos itens. Processo 1002 de 2019. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício ao DAEE, Departamento de Águas e Energia Elétrica, sede na pessoa do seu superintendente, senhor Heitor Brandão de Azevedo, visando que proceda urgente limpeza e desassoreamento na bacia do Alto Tamanduateí, incluídas as subbacias dos Ribeirões dos Meninos e Couros e do Córrego Oratório. Medidas fundamentais para o controle e minimização das inundações do município de São Caetano do Sul e região. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores que estiverem de acordo permanecem como estão, aprovado. Processo 1003 de 2019. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício ao DAEE, Departamento de Águas e Energia Elétrica, sede na pessoa do seu superintendente, senhor Heitor Braão de Azevedo, visando que seja priorizado o Plano Regional de Combate às Enchentes, com a implantação do Plano Regional de Macro e Microdrenagem para 7 cidades do ABC, com especial atenção para a construção do piscinão do Jaboticabal, primordial para acabar com as enchentes em São Caetano do Sul. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permanecem como estão, aprovado. Processo número 1007 de 2019. Caio Eduardo Kim Jesus Funac. Requerimento solicitando inserção em ato nos anais de voto de congratulações à Secretaria Municipal de Saúde na pessoa da ilustríssima secretária, doutora Regina Maura Zetoni Grespan, extensivo a toda a equipe colaboradora pelos trabalhos realizados com agilidade e competência, que comprovam que esta importante pasta conta com uma gestão diligente e competente. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permanecem como estão, aprovado. Processo número 1012 de 2019, Edson Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em ato nos anais de voto de congratulações à papelaria Giclés, inaugurada no dia 23 de fevereiro. Os vereadores que estiverem de acordo permanecem como estão, aprovado. Processo número 1013 de 2019, Edson Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em ata nos anais de voto de congratulações à Bola de Neve Church, por figurar no Guinness Book, livro de recordes, pela maior bateria do mundo, com 1.010 ritmistas que compõem a batucada abençoada. Os vereadores que estiverem de acordo permanecem como estão, aprovado. Processo número 1014 de 2019, Edson Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em ato nos anais de voto de congratulações pelos 63 anos da Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo, no último dia 3 de março. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permanecem como estão, aprovado. Processo 1015 de 2019, Edson Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em ato nos anais de voto de congratulações pelos 60 anos da primeira igreja presbiteriana independente de São Caetano do Sul. Os vereadores que estiverem de acordo permanecem como estão, aprovado. Processo número 1017 de 2019, Jander Cavalcante de Lira. Requerimento solicitando inserção em ata nos anais de voto de congratulações ao morador Marcos Vinícius Martinez pela sua presteza iniciativa no resgate de moradores em estado de risco. Os vereadores que estiverem de acordo permanecem como estão, aprovados. Processo número 1018 de 2019, Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Vivo e Telefônica Brasil S.A., visando a remoção e manutenção dos cabos danificados de telefonia e TV a cabo da empresa Vivo, que se encontram soltos no chão nas ruas Dora e Domitila, ambas no bairro Mauá. Em discussão, os vereadores que estiverem de acordo permanecem como estão, aprovado. Requerimentos solicitando envio de ofício à 3ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em diversas vias públicas e bairros do município de São Caetano do Sul. Em discussão, os diversos requerimentos, encerrada a discussão, os coloquem em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado.
Encerrada o expediente, peço a todos que gentilmente possam ficar em pé para um minuto de silêncio. Encerrada as matérias pertinentes ao expediente, passamos à explicação. Pessoal, o primeiro vereador convidado a falar, líder de governo, de Campanada. O senhor dispõe de 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, os colegas vereadores. Uma palavra breve aqui de lamento pela tristeza que nós enfrentamos na noite de domingo e manhã de segunda-feira por que aconteceu aqui em São Caetano do Sul por causa das chuvas. Eu tenho 56 anos de idade e já vi muita enchente. Conversando com o Chico Bento, nós levamos a enchente de 91, que foi uma enchente de grande monta, quando na verdade a gente não tinha metade das obras feitas como estão hoje feitas. Conversei também com o ex-vereador Cláudio Demandro, que foi secretário da administração, foi diretor do SAESA, e ele também enfrentou grandes enchentes. Para vocês terem uma ideia, ele pegou 3 enchentes no mesmo dia. Mas igual a esta enchente, eu nunca vi. Foi uma coisa impressionante, e ela vem se somar. Há um mês atrás nós tivemos um mini tufão, que já causou inúmeros danos às empresas e às residências. Depois, mais uma vez, uma tromba d'água com uma ventania muito forte. Depois, logo depois de 15 dias, e agora essa chuva que não teve piedade da nossa cidade. Lamento, é um momento de profunda tristeza, e mesmo nessas horas a gente encontra a força e a superação da qual nossa cidade é feita, do seu povo, da sua gente. São inúmeros exemplos que a gente tem de superação, inúmeros exemplos de solidariedade, de pessoas, de empresas, de crianças, daqueles que têm muito pouco, mas podem dividir um pouquinho com aqueles que perderam tudo, com aqueles que não têm nada. A Prefeitura hoje conseguiu colocar mais de 300 funcionários, mais de 300 pessoas trabalhando no cadastramento e na avaliação dos danos, na inspeção e na fiscalização dos danos. O cadastramento é necessário porque a gente espera que o prefeito, atendendo um pleito desta casa, logo no domingo à noite, quando a gente já viu que os danos seriam muito grandes, os vereadores começaram a se mobilizar pedindo isenção de IPTU, pedindo isenção de taxa de lixo, pedindo isenção de água e pedindo a instituição de um auxílio emergencial para aquelas pessoas mais afetadas. Então a gente tem certeza que isso será dado. Então a Prefeitura, para isso, ela precisa ter um cadastro, para que a gente possa, que esse benefício possa chegar diretamente naqueles que precisam. A gente foram afetadas algumas escolas, e essas escolas, e o cronograma da Secretaria de Educação, eu vou passar aqui para os senhores. A Laura Lopes, ela ficou fechada ontem, hoje ela atendeu parcialmente seus alunos, e amanhã ela vai ter atendimento normal, lá na Prosperidade. 2 escolas de educação infantil também na Prosperidade vão ter o Romeu Fiorelli e a outra, não me recordo. Gastão Vidigal, desculpa, muito obrigado. Um atendimento normal. Essas 2 escolas, inclusive, tiveram
a superação da sua diretora, do seu corpo discente, dos seus funcionários que foram buscar crianças nas casas para levar as crianças para a escola, mostrando que a escola estava aberta, estava funcionando, para que os pais pudessem cuidar das suas coisas e dos seus afazeres. A Enê João Barilli sofreu muitíssimo. A Enê João Barilli, ela foi muito prejudicada, ela vai ficar no mínimo 15 dias fechada, e nesses 15 dias ela vai sofrer um processo de limpeza, de lavagem, de desratização, desinsetização, e uma vistoria da Vigilância Sanitária também, para que ela possa ser reutilizada. As crianças que estavam na Enê João Barilli foram alocadas no Senador Flacker, no mesmo bairro. O Lar Samaritano, que é uma escola também conveniada, nos mesmos moldes que a creche Zilda Natel, perdeu completamente tudo: documentos, material pedagógico, carteiras, tudo que vocês possam imaginar. A água lá bateu 1,70 m. Ela também vai passar por esse mesmo processo que o João Barilli vai passar, mas lá é mais fácil, lá o processo está sendo mais rápido. Então a gente espera que até terça ou quarta-feira da semana que vem ela passe já pela avaliação da Vigilância Sanitária também, para que ela possa atender. Oscar Niemeyer também teve problemas, que o Oscar Niemeyer está situado aqui hoje no Colégio Universitário da USC, na Rua Conceição, e a partir da manhã, trâmite normal. Fico aqui meu agradecimento aos secretários envolvidos nessa força-tarefa, ao secretário e nosso amigo vereador Daniel Córdoba, que está desempenhando um belo papel na condução da Secretaria de Assistência Social, a todos os funcionários de todos os departamentos da Prefeitura que estão envolvidos, e principalmente a população de São Caetano, que mostrou mais uma vez superação, coragem e força para passar por esse momento tão difícil. Muito obrigado. Vereador Caio Funac, vereador César Humberto Serafim, vereador César Oliva, você dispõe de 5 minutos. Quer acumular os dois? Boa tarde, presidente, mesa, colegas, público. Apenas para fazer uma correção nas informações que o líder de governo prestou aqui nesta tribuna, que saiu uma nota oficial falando sobre suspensão de aulas no Oscar Niemeyer. O Oscar Niemeyer faz mais de um ano que está fechado para reforma, então não tem o que retomar, na verdade. Está em reforma faz um ano. Você disse que o pessoal do Oscar Niemeyer está lá no Colégio Universitário da USP. E não, mas saiu uma nota suspendendo as aulas no Oscar Niemeyer. Não, no Oscar Niemeyer. O Oscar Niemeyer está reformando. Acho que o estagiário lá está com os pés pelas mãos. Vamos lá. A nota está errada. Vamos lá. Falando agora sobre a calamidade... Hã? Não, o senhor não entendeu, vereador. O Oscar Niemeyer está fechado para reforma. Ah, entendi. Tá certo. Vamos lá, falando rapidamente aqui da calamidade pública que aconteceu na nossa cidade, realmente fica muito claro aí a falta de política pública para o combate de enchentes. É claríssimo. Estamos sem plano de contingenciamento de enchentes, já falei isso nessa tribuna já há um tempo atrás. O plano de contingenciamento é responsável pelo monitoramento dos rios, acionamento, alertas. A CEMOB ela fecha antes onde vai encher. A Defesa Civil, ela liga a sirene, passa com o megafone avisando, ela antecipa o problema. Os moradores têm tempo, né, de agir, coisa que não tem acontecido mais na nossa cidade. A gestão passada a gente tinha plano de contingenciamento. Então não existe exemplo mais claro para provar que nós não é prioridade na nossa cidade a questão da enchente. Inclusive, à noite, na madrugada, passei a madrugada na rua, realmente, eu preciso dar os parabéns aqui para os bombeiros, para os homens da Defesa Civil que estavam trabalhando, para os meninos do Exército um dia depois, mas a falta de pessoal, falta de estrutura, falta de bote, parabéns para a GCM também, a falta de estrutura, ela realmente ficou muito clara. Não tem bote na cidade, tem 2, 4 botes aí, cheio de gente, eu estava desesperado, tinha 16 pessoas dentro da loja de conveniência com água no pescoço, na Papa João 23 com a Guido Aliberti,
e elas foram resgatadas depois de 6, 8 horas. Então, e eu pedi, fui atrás, achei os bombeiros, achei a Defesa Civil, mas os 2 botes que tinham estavam na fundação. Então, realmente, assim, é lastimável. Nós precisamos começar a enxergar o problema de enchente na cidade como prioridade. Vereador, eu acho que as tragédias e as situações inerentes à força do ser humano que levam a gente a aperfeiçoar as ideias. Pensando nisso e vendo civis pegando caiaque, stand-up, tentando tirar o povo, a gente chegou a uma reflexão no dia que as bases desses locais, Prosperidade que tem, Vila São José, bairro Mauá, poderia ter, tanto é que eu fiz a indicação, poderia ter fixo nessas bases, já que tem um GCM lá 24 horas, tem um bote com alguns salva-vidas, entendeu? Bote arrendo, que poderia já dando uma... Faria parte do plano de contingenciamento, perfeito. Desculpa, imagina. Então, realmente, o que eu pude perceber hoje, no pós-fato, falta limpeza, falta caminhão catatreco, falta kit de limpeza, porque a primeira coisa que o município quer é limpar a casa, é a primeira coisa. E realmente faltou muito kit de limpeza, entregaram cesta básica, mas não comida, só que o pessoal perdeu o fogão. Então como é que vai cozinhar com cesta básica? Não tem como, alguém precisa ensinar isso lá na assistência social. Né? Falta colchão, as compras de colchão estão atrasadas, não chegou ainda, cheio de gente lá sem ter onde deitar, que perdeu todos os colchões. Né? Limpeza dos bueiros, se chover hoje, como perdido, que não teve limpeza de bueiro. Perdido. Né? Ausência das zoonoses, muito rato no local, tanto que foi matéria das grandes mídias hoje, todo mundo viu de manhã na hora do almoço a circulação. Mas realmente não dá para ficar assim. Né? Temos aí provavelmente um pacote de isenção, ponto positivo. Só me pergunto por que não foi dado em 2017. Em 2017, quando a Fundação de Prosperidade foi fortemente atingida, a desculpa foi que é renúncia de receita, não pode mais. Só para concluir, senhor presidente. A desculpa naquela época, inclusive essa casa aqui se mobilizou, naquela época também, fez o pedido e a resposta foi que era renúncia de receita e não podia. Mas agora que nós estamos próximo do pleito eleitoral, agora pode. Obrigado. Vereador Edson Parra. Vereador Eduardo Zé Vidosca. Vereador professor Jander Lira. Senhor presidente, caros parlamentares, público aqui presente, eu também vou falar, eu acho que o assunto, na minha opinião, inclusive, deveria ser só este, discutir o problema das enchentes, esse é o que a gente deveria estar em peso, conversando, discutindo e procurando soluções, mas tem uma pauta a ser cumprida. E eu quero aprofundar um pouco a discussão. Apesar das saídas pontuais que sempre são realizadas, ou não, como lembrou bem César, que a gente não conseguiu aprovar aquela indicação no passado, que é resolver o problema depois que a água invadiu, depois que a enchente e a lama acabou com a dignidade de mais de 1000 famílias. Eu acho que a gente precisa também discutir questões mais a fundo. Será que este modelo é o correto? Esse modelo, inclusive, que já foi até condenado aqui pelo urbanista Rafael Greca, numa palestra aqui nesta casa, em alguns anos atrás, que os piscinões só interessavam as grandes empreiteiras. Além de ser ecologicamente ruim, também não resolve o problema.
não resolve o problema das enchentes. E as soluções que já foram aplicadas por outros países, por outras cidades, na Europa, nos Estados Unidos, no Ocidente desenvolvido. Eu até trouxe algumas anotações, como por exemplo, reservatórios domésticos e empresariais para acumulação e infiltração de água de chuva, calçadas e sarjetas drenantes, pátios e estacionamentos drenantes, valetas, trincheiras, poços drenantes, multiplicação de bosques florestados, no que ainda resta de espaço urbano na cidade. São soluções simples, intervenções, microintervenções, mas que têm funcionado bem. Mas continuamos com aquela lógica de beneficiar as grandes obras, as grandes empreiteiras, e fazer piscinões, a questão dos rios, criar valetas. Mas o que precisamos, o que devemos fazer, é fazer uma reflexão, realizar uma reflexão. E é o que o César também levantou aqui. Precisamos também ter um plano de contingência. Já chega de toda enchente a gente correr atrás. Temos que nos preparar. Se queremos ser cidade do primeiro mundo, não se explica o que acontece sempre. E esta casa tem responsabilidade sobre isso. Não só também o executivo. Ora, nós temos corpos técnicos, engenheiros, com capacidade urbanística para prever isso. Precisamos, por exemplo, é necessário ter uma Secretaria de Meio Ambiente para que trate sobre isso, para que tenha um programa sobre isso. Precisamos aproveitar. Por isso que eu digo, hoje era para apenas discutir isso. Aliás, deveríamos parar e fazer uma reflexão mais profunda por algum período. Às vezes não. A vida tem mostrado que uma tragédia é fundamental para que se abra os olhos, não só das autoridades, mas até de nós mesmos, para que a gente saia da zona de conforto e não fique nessa mesma situação, enchendo, depois tirando o IPTU, depois que o cidadão perdeu os móveis, depois que perdeu a dignidade. Daí que eu acho, eu entendo, eu acredito e eu defendo. Essa casa precisa assumir essa responsabilidade. Precisamos discutir, como eu falei há sessões atrás, que educação queremos para o futuro. Que cidade queremos para o futuro? É esta São Caetano que queremos deixar de herança para nossos filhos e nossos netos? É esta. Por isso que eu conclamo a todos. Precisamos abrir a discussão, a reflexão sobre essa situação. Senhor presidente, só para encerrar, e sem fugir do mais e do menos, de tentar amenizar a vida do povo, eu e o Chico Bento, a bancada do PP, encaminhamos um ofício ao coronel Niacas Júnior, que é chefe da Defesa do Estado de São Paulo, pedindo providências para o município, porque a enchente aqui não foi só da chuva que caiu em São Caetano, foi de água que veio de outros municípios do estado. Cadê o estado? Cadê o governador? Cadê os deputados estaduais que foram votados da cidade? Os deputados federais, os senadores? A responsabilidade também é deles. Vamos cobrar, não só dos vereadores, que devemos cobrar do prefeito, mas todos sabem, tem parlamentar que foi eleito sem nem pisar o pé em São Caetano e não se escutou uma palavra de solidariedade à tragédia que abateu sobre a cidade. Temos que cobrar. Obrigado. Obrigado, vereador. Doutor Marcos Fontes. Presidente, mesa, todos os pares, vereadores, público presente.
Eu também não podia deixar de falar. Praticamente é se tornar repetitivo, mas é importante. Eu acho que o Tite lembrou muito bem, nessas horas difíceis, os voluntários que apareceram, mesmo os vereadores, a população, e a conscientização da necessidade de ajudar o próximo. Todos trabalharam, estão trabalhando, várias histórias de escuta, conversei com o Serafim hoje também, mas eu acho que nós precisamos parar um pouquinho com alguma certa demagogia. Me desculpem, mas os piscinões funcionam. Isso não sou eu que falo. Especialistas realmente dizem que funciona e são necessários. Se nós não tivéssemos piscinões que temos no ABC, acho que a catástrofe seria bem pior. Claro que há necessidade de fazer um estudo melhor, de alerta, não tenha dúvida. Só que nós tivemos, no domingo, inclusive eu fiquei preso 7 horas ali no Rude Ramos, cheguei em casa às 5 horas da manhã e eu vi realmente o atendimento da Defesa Civil e dos bombeiros, e temos que parabenizá-los. E dos voluntários ali, eu percebi naquele momento o quanto as pessoas ajudaram em plena madrugada. Mas o que nós tivemos nesse final de semana, no domingo precisamente, para segunda-feira, aliás, quando eu cheguei, eu não consegui entrar em São Caetano. Por isso que eu estou te falando que começou a chover, porque me falaram às 5 horas da tarde, eu cheguei em casa às 5 horas da manhã, 6 horas praticamente. E nós tivemos 160 milímetros de chuva, quando em março a previsão era de 177, ou seja, em um dia choveu praticamente um mês inteiro. Então, eu acho que realmente temos que trabalhar em torno disso, propostas dos deputados, também concordo, os vereadores têm que trabalhar, só que temos que tomar muito cuidado em não aproveitar esse momento pura e simplesmente para criticar sem poder colaborar com indicações e ideias. É um problema que acontece no primeiro mundo também. Claro que não, talvez como aconteceu aqui, mas nós temos cheias dos rios na Europa que transbordam, principalmente quando temos chuvas como essa. Só para frisar, também estou colaborando com isso e tenho feito indicações e temos que fazer todos em conjunto e parabenizar o presidente realmente por essa indicação das três indicações nesse momento difícil, independente do que aconteceu no 2017. Eu acho que é muito importante e todas as secretarias estão de parabéns pelo que estão fazendo, porque nessa hora não há lado, somos todos iguais, temos que trabalhar. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Sidney Bezerra da Silva. Vou falar daqui mesmo, daqui da minha mesa, devido à situação hoje está um pouco mais complicada. Pegando o gancho que o vereador Marcos Fonte falou, eu acho que os comentários, temos que ter muito cuidado com os comentários, porque é uma situação delicada, uma tragédia, como foi só São Caetano. São Caetano acabou recebendo todas as águas, porque é aqui que termina o fluxo final, que é uma bacia hidrográfica em Tamanduateiro, Ribeirão dos Meninos, do Conde. E é disso daqui que a gente tem que tirar as experiências e tentar resolver os problemas. Então, as indicações são as que mais relevância possível agora que essa casa tomou, e com o tempo a gente vai tentar fazer as indicações pontuais para que no futuro possa amenizar ou até sanar esses problemas. E queria dar os parabéns a todos os funcionários que estiverem empenhados. Eu vi algumas cenas dos guardas municipais com água até o pescoço, então eu gostaria de deixar aqui público meus agradecimentos aos guardas, à Defesa Civil, ao Corpo de Bombeiro e os voluntários aí, os civis que colocaram sua vida em risco para chegar a atender pessoas que estavam desesperadas. A água é uma coisa muito perigosa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Biratã Ribeiro Figueiredo. O Sidão votou contra as coisas, eu quero ver quem ele vai votar agora. O senhor dispõe. Só zero o tempo. A favor do parecer. Não, mandei zerar o seu Quem tempo. é que ele vai votar aqui, o Sidão? O senhor dispõe de 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, as redes sociais que nos acompanham. Realmente eu não poderia deixar de vir essa tribuna para lamentar
essa catástrofe, né, que aconteceu na cidade. Eu morei 18 anos no bairro da Fundação, ali na Rua Ceará, em frente ao campo de São Cristóvão, que era ali a divisa, né? A Rua Ceará dividia com o Rio. Então, por diversas vezes, eu acordei quase que nadando. Então, é um bairro que sofre, né? Isso já há muitos anos, né? Há muitos anos sofre com isso aí. E, lamentavelmente, eu passei ontem lá no bairro da Fundação, porque eu acabei ajudando ali as pessoas que perderam seus animais, ou que seus animais ingeriram aquela água, né, das enchentes, que faz muito mal. E nós levamos lá nossos médicos veterinários, nós dispusemos que a ONG, né, que a ONG OCS recebesse esses animais, e recebeu bastante animal lá na ONG para consulta, alguns permaneceram até internados, alguns perdidos, que graças a Deus a gente acabou encontrando seus tutores, por consequência da própria chuva. Então é só para lamentar, senhor presidente, o ocorrido, né? É uma coisa que a gente não espera, a gente não segura, mas lamentavelmente aconteceu e a cidade está de perna para cima. Obrigado, vereador, pelas palavras. Com a palavra, primeiro secretário, para encerrar a explicação pessoal, passamos a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário, Olinto Voltarelli, que faça a leitura das matérias pertinentes ao expediente. Item 1. Processo número 6479 de 2017. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Segunda discussão e votação do projeto de lei que altera a redação da ementa e o artigo 1º da lei número 2362, de 3 de novembro de 1976, que institui o Dia do Médico no município de São Caetano do Sul e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno. Peço que publique. Parabéns, vereadora. Só um minuto, presidente. Gostaria de agradecer a todos os rádios pela compreensão dessa mudança para a gente dar mais ênfase no Dia do Médico dentro do nosso município. Obrigado a todos. Obrigado, vereador. Com a palavra, Olinto Sequalini Voltarelli para a leitura do segundo item da ordem do dia. Processo número 0941 de 2019. Caio Eduardo Kim Jesus Funac. Discussão e votação únicas do projeto de resolução que concede licença ao vereador Caio Eduardo Kim Jesus Funac para tratar de assuntos particulares pelo prazo de 29 dias, no período de 19 de março a 16 de abril de 2019 e da outras providências. Em discussão, o projeto de resolução. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto permanecem como estão. Aprovado o projeto de resolução, que concede a licença requerida pelo nobre vereador Caio Funac. Presidente, só para deixar claro, eu acho que como a gente está na política, a gente trabalha em grupo. Grupo é política e a gente tem que dar... Hoje, como eu estou como vereador aqui, graças aos meus suplentes que ficaram pelo PEN, que hoje é o Partido Patriotas. O ano passado, no final do semestre, eu dei a oportunidade para o Adalto Regiane, que sem ele também não estaria aqui pelo número de votação dele, e dei essa oportunidade de estar como vereador. Esse ano, no semestre 2019, dou a licença também para o nosso amigo professor Rodney, que é um professor muito querido, uma pessoa muito inteligente, capacitado de trabalhar na Secretaria do Esporte também. E que estou dando essa oportunidade para ele, foi meu professor também, tenho muito carinho por ele, mas mais por essa colaboração de grupo. Então, só para deixar claro aí, para as pessoas não começarem nas redes sociais, os jornais falarem que eu estou aí por fazer. Mas é uma responsabilidade de grupo e compromisso de campanha. Obrigado. Obrigado, vereador. Peço que publique o afastamento do vereador. Com a palavra, Olinto Voltarelli para a leitura do terceiro item da ordem do dia. Processo 0494 de 2019.
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Discussão e votação únicas do projeto de decreto legislativo apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamento, em seu parecer número 12 de 2019-2020, que aprova as contas do prefeito municipal referentes ao exercício de 2012 e da outras providências. Voto contrário e separado apresentado pelo vereador Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Presidente, questão de ordem, presidente. Como A lei não permite que já foi votado isso aí. Fala, vereador. Presidente, como eu estou vendo aqui no processo, nós temos dois pareceres. Parecer da comissão, que aprova as contas do prefeito, e o parecer do vereador Ubiratã Figueiredo, que reprova as contas do prefeito. Minha questão de encaminhamento nós temos duas votações, vamos votar um, depois o outro? Não, votaremos Ou um, ou outro aí? isso, senão fica... É voto contrário. O parecer... Mas temos dois pareceres, Lucas. Não, só um minuto, vereador. Nós temos um parecer da comissão, onde um vereador não concordou e votou contrário ao parecer. O parecer é um parecer que nós temos para colocar em votação. Senhores vereadores, tratando-se de votação do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre as contas do Executivo Municipal relativas ao exercício de 2012, comunicamos que nos termos do artigo 176, parágrafo 5º da linha B do Regimento Interno, a votação se faz de forma nominal. Esclarecemos ao plenário que nos termos do inciso 1º do artigo 203 do Regimento Interno, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que trata das contas do Executivo Municipal relativas ao exercício de 2012, só poderá ser rejeitado por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. A matéria, quando exige quórum especial de 2/3, os membros da Câmara, também, neste caso o presidente, também fará valor, deverá votar para esta finalidade. Esclarecemos ainda que os vereadores que forem favoráveis ao parecer da Comissão de Finanças e Orçamento deverão votar sim, e os que forem contrários deverão votar não. Com a palavra, o primeiro secretário Olinto Voltarelli para a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Presidente, pela ordem. Pela ordem. Não vai haver discussão? Não, o projeto desse decreto de resolução não tem. Só justificativa de voto. Tá, João, obrigado. Vereador Anacleto Presidente, Campanella. alô, antes de começar, eu queria pedir vistas do processo. Queria pedir vistas. Vereador, projeto respeito o seu pedido. Respeito o seu pedido, mas projeto de decreto de resolução já colocado em votação não cabe pedir de vista. Não, presidente, o senhor, essa discussão, o senhor não tinha esclarecido que não tem discussão. Eu acho que cabe pedido de vista sim. Cabe pedido de vista, senhor presidente. Coloca o pedido de vista em votação. É simples. Atendendo o pedido de vistas do senhor vereador Jander Lira, coloca em votação o pedido de vistas por uma sessão. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Rejeitado o pedido de vista, segue a votação. Presidente, só para tirar dúvida, quem votou a favor do pedido de vistas? Bancadas do PP, bancadas do PR. Jander Lira, Chico Bento, Vereador Figueiredo, César Olinto. Obrigado. Com a palavra, primeiro vereador, Olinto Voltarelli para a chamada nominal. Vereador Anacleto Campanella Júnior. Vereador Caio Eduardo Kim Jesus Funac. Vereador Carlos Roberto Serafim. Vereador César Rogério Oliva. Não. Vereador Eclerson Pinto Melo. Sim. Vereador Edson Roberto Parra. Vereador Eduardo José Vidoski. Vereador Francisco de Macedo Bento. Vereador Jander Cavalcante de Lira. Eu peço encaminhamento
encaminhamento do voto pelo regimento permite. Projeto de decreto de resolução não tem. Não, permite, o regimento permite o encaminhamento do voto, senhor presidente. Consulta Está em votação, vereador. Vereador Jander Cavalcante de Lira. O encaminhamento é antes, vereador. Não, mas você permite, presidente. O regimento permite o encaminhamento do voto. Não no meio da votação, vereador. Permite, o regimento. Olha aí o regimento, doutor. Vereador Jander Cavalcante de Lira. Quero esclarecimento da doutora aí. Eu permito o encaminhamento do voto. Sim, o regimento é claro em qualquer votação. Vereador, Qualquer votação vereador, nessa o casa, senhor, em qualquer vereador, votação nessa casa. vereador, Ó, o que o senhor encaminha, vereador, mas vereador, já abriu a votação, Mas vereador. o encaminhamento do voto é na votação. É antes. Vereador Jander Cavalcante de Mas Lira. não abriram discussão de encaminhamento. Não abriu discussão de encaminhamento, senhor Lira. Diz o regimento. O regimento diz o seguinte: após a Mas não abriu discussão, para no encaminhar. encaminhamento do voto, pode-se pedir. No encaminhamento do voto, eu posso. Claro. Não agora. Eu posso justificar depois, mas eu pode. posso encaminhamento. Eu posso encaminhar meu voto, presidente. É na votação que eu encaminho. Vereador, mas o senhor encaminha antes de abrir a votação. Não, senhor. É na hora que você me convoca para votar. Eu quero encaminhar meu voto. É o direito que me cabe, presidente. É o direito que me cabe encaminhar meu voto. Eu posso encaminhar meu voto, seu presidente. Vereador, declara 1 minuto para encaminhar seu voto daí. É. Não, 1 minuto não, tem uns 5 minutos. Vereador, mas já abriu a votação, vereador. Eu tenho 5 minutos. Eu tenho 5 minutos. Não quer votar, vereador? Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Vereador, Presidente, o senhor tem razão. No projeto de resolução não cabe discussão. isso, cabe encaminhamento. Cabe encaminhamento. Não, Eu tenho 5 minutos. só 1 minuto, vereador. 5 minutos. Só um segundo, Jânio, por favor. Vereador, não cabe, o senhor havia pedido discussão, não cabe discussão. Cabe encaminhamento, mas nós já estamos em processo de votação. Mas, Sem presidente, justificativa. pela ordem, pela ordem. Só 1 minuto, vereador. Vou encaminhar a votação. Aí sim. Ô, Depois do presidente, encaminhamento de votação. pela ordem. Eu entendo, Jânio, eu entendo que já estamos em procedimento de votação, mas o encaminhamento não foi aberto, presidente. Eu Então gostaria de eu encaminhar também. abro uma exceção ao regimento. Leia-se claro que nós estamos descumprindo por eu abrir a exceção. O senhor dispõe de 5 minutos. Posso falar? Obrigado. Eu quero encaminhar o teu voto favorável ao voto do vereador Biratã Figueiredo pela reprovação das contas. Tem um conjunto de razões que, infelizmente, o tempo não vai me deixar justificar todas. Mas o que se pode ver no voto do Biratã é o seguinte, alguns pontos, que há uma existência de um déficit orçamentário de 33,58%. O que é déficit orçamentário? É simples. Ele gastou sem existir dentro do orçamento. É um gasto ilegal. Essa casa não aprovou. E é um problema de gestão. Mas o pior é isso, é o gasto sem cobertura legal. Não houve autorização. Estou apenas transmitindo de forma simples os termos técnicos que está aqui no voto do Biratã. Veja bem, há também um déficit financeiro de quase 90 dias. Financeiro quer dizer o quê? Falta de grana, de dinheiro. Durante 90 dias,
o executivo gastou sem ter um tostão. É como se você gastasse com um cheque especial. Gastou em 90 dias. Déficit financeiro é falta de dinheiro em caixa. É comprar fiado, como aconteceu para o doutor Paulo Pinheiro pagar. Comprou fiado para o próximo pagar. Além disso, ele também ocorreu uma alteração de 40%, quase 50%, que ele criou de contas pós-orçamentário, ou seja, passado o orçamento, ele acrescentou isto, pós-orçamentário. E por fim, já que o tempo é bem curto, o que me deixa mais entristecido, mais acabrunhado, mais perplexo, é que gastou 12 milhões com publicidade. Sem comprovação. 12 milhões. Vejam, senhores, na época que a USC tinha bolsa de estudo, inclusive integral, que era 1.300 bolsas, se gastava 6 milhões. O que se gastou com publicidade, que jogou dinheiro na lata do lixo, equivaleu a matar o futuro de 2.600 alunos, porque 12 milhões dava para dobrar as bolsas. Sem comprovar o gasto. Como então poder aprovar? Como aprovar uma conta com esse problema? O Biratã ainda mostra um fato interessante, que o prefeito foi alertado 5 vezes. 5 vezes, ó, não faz isso, menino, deixa de ser teimoso, não faz isso. 5 vezes e não corrigiu. E você, além disso, senhores, deixou um problema sério para a próxima gestão. Quando deixou uma dívida do INSS de 33 milhões. O que é que isso repercutiu no ano seguinte, em 2013? 2013, São Caetano ficou devedor. Ficou com o cadastro sujo, com o nome sujo. Foi para o pau, como a gente diz popularmente. Isso inviabilizou vários empréstimos ao município. Vários empréstimos. O município, enquanto não resolveu esse problema do INSS, que foi o recolhimento, descontou da folha do funcionário público e não recolheu lá para o INSS. Se qualquer cidadão, qualquer empresário, o nosso amigo Eduardo, que é empresário, sabe disso, se ele descontar da folha e não repassar para o INSS, o que é que acontece? Cadeia. Cadeia, quem não faz isso? Então, eu, como secretário de Cultura, eu tive um grave problema por causa dessa dívida. Fui a Brasília e consegui 5 milhões de empréstimo para reformar o Paulo Machado de Carvalho. Resultado, esse dinheiro não conseguiu chegar, por quê? Porque São Caetano estava com o nome sujo e nós não conseguimos reformar o teatro. E o teatro está na situação que está exatamente por isso. Por isso eu tenho voto contrário à comissão, favorável ao voto do vereador Biratã Figueiredo pela reprovação das contas. Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto. Caminha do Biratã. Na dele ou para você encaminhar? Sim. Vereador Marcel Franco Munhoz. Vereador Jander Cavalcante de Lira, vota não. Vereador Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Vereador Maurício Fernandes da Conceição. Vereador Moacir Luiz Gomes Rubira. Vereador Olinto Voltarelli, vota sim. Vereador Ricardo Andrejucchi. Vereador Sidney Bezerra da Silva.
Vereadora Sueli Nogueira Ferreira da Silva. Vereador Biratã Ribeiro Figueiredo. Não. Para justificar, só dispõe de 5 minutos. Para justificar, vou rapidamente aqui falar, porque eu achei que tinha discussão. O que está em análise aqui são 3 pareceres emitidos pelo Tribunal de Contas, órgão externo responsável pela fiscalização das contas públicas, nesse caso analisando as contas de 2012. Todos os pareceres desfavoráveis ao atual prefeito. Poderia ficar por horas aqui expondo vasta documentação, argumentando e etc., mas eu vou optar pela objetividade aqui e transparência. Passamos do tempo, né, que a classe política, vou frisar aqui que parte dessa classe política sempre menosprezou a inteligência do povo, e ao atingir o poder sempre procedeu de forma como bem entenderam, e não da forma que o povo gostaria que fosse, e não da forma que aquele que realmente detém o poder sempre clamou. Nós devemos respeitar uma coisa que se chama soberania popular, pois somos meros representantes do que a maioria do povo deseja. Apenas para ilustrar, e com o respeito que eu tenho pelas mídias sociais, que de alguma forma retiraram o poder de informação da mão de poucos para entregar a todos, uma enquete circulou nos grupos da cidade perguntando como o povo gostaria que seu vereador se posicionasse frente a essa votação. E 95% dos votos condizem com aquilo que eu estou defendendo aqui. Eu não entrei na política abdicando da confortável vida privada para ingressar na vida pública e no óbice do julgamento coletivo para cair em nenhum tipo de vala comum ou para dançar conforme a música. Eu quero construir a minha história política de forma que eu possa mergulhar das minhas decisões políticas, de forma que a minha filha, que a minha família possa se orgulhar do pai para sempre. Quero poder exercer de fato os mais altos valores de ética e comprometimento que tenho. Quero poder representar a família de São Caetano do Sul e seus anseios, fazendo aquilo que está ao meu alcance ou até mais, para retribuir esse honroso compromisso com a minha cidade. Sendo assim, eu pontuei alguns pontos nevrálgicos que levaram a minha compreensão, vou falar rapidamente, mas condiz aqui com o voto do Biratã Figueiredo. O déficit orçamentário de 252 milhões, antes inexistente, descumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Ausência do registro de despesas do exercício, como restos a pagar e dívidas líquidas e certas com o INSS, que não foram empenhadas nem contabilizadas, como as contribuições devidas de maio a dezembro de 2012, que confirmam aí a famosa pedalada fiscal e ocultação do passivo do exercício, que por consequência afrontou os princípios da transparência fiscal e da evidenciação contábil. Também tem aqui o elevadíssimo percentual de alterações orçamentárias, de quase 44% da despesa fixada inicialmente, cujo remanejamento ocorreu sem lei específica, feita via decreto, desrespeitando a Constituição Federal. Além de transgressão da lei, é um desrespeito com essa casa e para com a peça orçamentária que foi apresentada para a população na época. Informações extraídas dos demonstrativos contábeis apontam que houve um verdadeiro descontrole dos gastos públicos. O município apresentou excesso de arrecadação, mas no final a gente teve um déficit de 263 milhões. Verificou-se também um aumento de mais de 8.000% dos restos a pagar em relação ao exercício anterior, que passou de 3 milhões para 266. Tudo isso mostra uma condução inadequada à gestão fiscal. A liquidez do município mostrou-se em patamares exorbitantes, o que por si só constitui motivo suficiente para a emissão do parecer desfavorável do tribunal. Quanto aos gastos de publicidade, também levantados aqui, 12 milhões, 1 milhão por mês, sem justificativas convincentes, descumprindo a lei eleitoral, no caso, era ano eleitoral, descumprimento da lei federal 12.305, por não elaborar plano de gestão de resíduos sólidos, descumprimento da lei federal 12.527, de acesso à informação, que está sendo descumprida ainda, descumprimento do artigo 59 da lei de responsabilidade fiscal, descumprimento do artigo 39 da Constituição Federal, enfim. Por todo exposto, enxergo como sendo impossível uma análise
a não ser estritamente técnica, não vejo como ser possível levar em consideração qualquer outro tipo de interpretação e abordagem, uma vez que nenhum tipo de interpretação, opinião ou posicionamento político pode sobrepor o estrito cumprimento da lei. Ninguém está acima do nosso ordenamento jurídico. Ninguém pode transgredir a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, só para concluir, senhor presidente, a Lei Federal de Controle de Orçamentos Públicos, o teto do orçamento deficitário do Tribunal de Contas e a lei eleitoral, e mesmo assim ter a chancela dessa casa. A análise é simples e objetiva. Esse é meu ponto de vista e ninguém vai retirá-lo de mim. Obrigado, vereador. Tendo alcançado o quórum para aprovação do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, isto é, de 2/3 do... Quer justificar, vereador? 55 minutos. Tendo alcançado o quórum para aprovação do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças de 2/3 dos membros da Câmara, fica aprovado o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, bem assim, por consequência, refutado o parecer prolatado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pela rejeição das contas. Publix, o decreto legislativo oficia-se ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Tribunal de Contas da União, seu prefeito municipal e ao senhor Paulo Nunes Pires, prefeito municipal. Para justificar, o senhor dispõe o atual e o ex-prefeito. O senhor dispõe de 5 minutos. Com medo do quê? Senhor presidente, nobres pares, Será que leram o parecer? público aqui presente. Recorte de colas 2015. Eu vou ser muito breve, porque, na verdade, o professor Jean de Lira e o vereador César Oliva já falaram bastante a respeito do voto contrário que eu fiz na Comissão de Finanças e Orçamento. Então já está bem explicado. Então minhas considerações serão bem breves, viu? Pois o nosso parecer contrário à aprovação das contas, já apontei uma série de fatores que conduziram o meu voto. Em nosso entendimento, as contas demonstraram clara e objetiva infração à Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas de finanças públicas na gestão fiscal do município. Só essa infração já bastaria para mim na rejeição das contas, mas ainda contendo que a administração conduziu de forma inadequada a gestão de 2012, mesmo sendo alertada pelo Tribunal de Contas por 5 vezes, né, que alertaram o Tribunal. Portanto, o meu voto, né, que preparei aqui uma lauda de 10 folhas aqui, o meu voto contrário, que nós 3 companheiros acompanharam, então nós votamos contrário, né, pela rejeição das contas do exercício de 2012. Obrigado, vereador. Senhor presidente, senhor presidente. Eu gostaria de ouvir do senhor quais foram os vereadores que votaram, quais são os votos e quais são os partidos. Só isso que eu gostaria de ouvir. A chamada foi nominal. Nós tivemos um placar final. 15 vereadores votaram sim, 4 vereadores votaram não. Nominalmente, Já foi feito. Né? Foi Senhor presidente, senhores vereadores, o que se discute aqui... Foi só o pedido que o povo fez. Senhor presidente, queria garantir essa palavra aqui. Não é difícil saber quem votou a favor, não é difícil saber quem votou contra. Isso aqui é claro, público e transparente. Não tem nenhum segredo aqui quem foi que votou a favor e quem foi que votou contra. Está muito claro aqui. O que eu quero deixar aqui exposto
é que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele é um órgão auxiliar, desta Casa de Leis. E isso está exposto no seu regimento e na lei orgânica do município. Eu vou ler aqui. A atribuição constitucional do Tribunal de Contas é auxiliar o Poder Legislativo. Na lei orgânica do município consta: o controle externo será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas não é um órgão que define. Quem define o que vai ser feito é esta casa. O que está sendo feito, o que está sendo pontuado, uma das questões que está sendo pontuadas, eu quero aqui explicar para a população, com o maior respeito. Não temos problema nenhum de discutir este e quaisquer outros assuntos que façam parte do debate da cidade. Nenhum problema. Meu gabinete está de portas abertas, eu estou à disposição na rua, converso com quem quiser, quando quiser, à vontade. Pode me convidar para ir no clube, para ir no partido, para conversar, a hora que precisar. Eu não tenho problema nenhum nisso e os vereadores de situação também não têm problema nenhum nisso. Pessoal, não vamos bater boca. O pessoal da extrema-direita, não está muito acostumado com o debate. Eu até entendo, mas não aceito. O parecer do Tribunal de Contas, ele coloca algumas questões aqui com as quais eu não concordo. O vereador Jander colocou aqui a mudança de dotação orçamentária sem lei. Na verdade, nós aprovamos uma lei de orçamento que permite 100%, que permitia, né, em 2012, 100% de transferência de recursos, de uma rubrica para outra. Isso está dentro da lei. Em 2012, isso não é exclusividade do mandato do prefeito de 2012. Todos os outros prefeitos tinham isso também. Quem abaixou isso foi o prefeito Aurico neste mandato aqui, neste ano aqui. Segundo ponto. Qual foi uma das colocações do Tribunal de Contas? A falta da controladoria. Controladoria que abrange ouvidoria, abrange corregedorias e o controle interno foi instituído em 2017. Em 2012 não existia, como não existiu também em 2013, nem em 14, nem em 15 e nem em 16. Foi em 2017 que nós fizemos isso. Tem uma série, a questão que o vereador Jander colocou da dívida do INSS, essa dívida em qualquer outra cidade, em qualquer outro parecer, ela não é considerada como dívida, como excesso legal para a utilização da lei de responsabilidade fiscal. Tanto que ela é jogada, ela foi renegociada e ela fica fora, bem como os superates apontados em exercícios anteriores. Na verdade, o que nós estamos discutindo aqui é um déficit de 4,67%. É só isso, igual a inúmeras outras cidades que também fizeram. E está aqui, explicado matematicamente para quem quiser ler, para quem quiser saber, na defesa que foi apresentada pelo prefeito José Aurico Júnior. Quero colocar mais um ponto aqui. Quero pontuar mais uma coisa aqui. Sabe o que o Tribunal de Contas está apontando também nessa conta aqui? Ele está apontando também o auxílio transporte escolar, ele está apontando o auxílio língua estrangeira, ele está apontando o TEC+, ele está apontando o AEC, que tanta gente aqui defende, o auxílio universal, o Mais Renda, uma série de outros programas sociais, como a Gente Jovem, a Frente de Trabalho, o Proquali, o Agente Cidadão Sênior, o Mais Alimento. Presidente, eu peço só que o senhor ganhe a palavra, que aquele menino está histérico lá, ele está atrapalhando, as pessoas querem ouvir. Assim não dá, assim não dá. Nós estamos aqui fazendo um debate maduro, não tem cabimento, não tem cabimento. Vocês não querem ouvir um vereador. Vocês bateram, esse debate aqui, meu tempo está concluindo e eu sou, acima de tudo, uma pessoa que respeita as regras. Esse debate aqui, ele é nada mais, nada menos que um debate político. O que está se discutindo aqui é política. Em nenhum momento está sendo discutido. A defesa foi preparada,
esta Casa de Leis, ela tem autonomia para discutir o parecer do Tribunal de Contas, e foi isso que ela fez nos últimos meses. Discutiu o parecer de contas. E ela decidiu por não aceitar o parecer do Tribunal de Contas. Ela não aceita, ela não concorda. Ela aceitou a defesa que foi apresentada. Simples assim, a manifestação que nós estamos vendo aqui é uma manifestação política. É só isso. O que nós estamos discutindo aqui é política, é antecipação da eleição de 2020. A população não pode ser enganada, a população não será enganada e não será manipulada. Muito obrigado, senhor presidente. Graças a Deus, eu declaro encerrada a presente sessão. Lembrando os vereadores, próxima quinta-feira, 9 horas da manhã, 2 sessões extraordinárias.